Olá, bem-vindo a mais uma aula de patologia. O tema dessa aula é inflamação crônica e tipos especiais de inflamação. Então, essa primeira lâmina nossa é a lâmina de um pólipo nasal, né? Uma lesão que pode acontecer nas fossas nasais, principalmente na próxima região mais externa mesmo, na narina, a gente pode encontrar um crescimento é, bem evidente, em um aspecto bem vegetante, né? Parece um cogumelo crescendo na fossa nasal ou nas narinas, né? A gente dá um nome para isso de pólipo, um crescimento vegetante em um tecido de revestimento mucoso, a gente chama de pólipo. E é o que a gente pode encontrar aqui. Essa projeção toda é o fragmento do pólipo, tá? Então a gente está vendo essas pequenas projeções aqui parecendo projeções foliáceas ou arboriformes, né? Parecendo uma árvore crescendo, são as projeções que a gente pode encontrar no pólipo. O pólipo é uma reação inflamatória já fibrosante, onde a gente tem um estímulo ao depósito de tecido colágeno e o estímulo ao crescimento de um tecido epitelial revestindo esse tecido colágeno. É o mesmo tecido epitelial que a gente vai encontrar nas fossas nasais ou nas narinas. Esse tecido de revestimento a gente pode observar aqui na histologia com uma coloração mais basofílica, delimitando todo o tecido. Então, esse tecido de revestimento externo, se a gente coloca em maior aumento, a gente pode observar que esse tecido ele é um tecido semelhante a um tecido de revestimento do trato respiratório superior. É um epitélio pseudoestratificado, prismático, com a presença de algumas células mucíparas ainda na região. Então, essas células translúcidas aqui. Então, esse aqui é um tecido epitelial de revestimento normal. O que a gente vai observar aqui é uma reação inflamatória crônica associada a esse tipo de lesão. O pólipo, como é um processo inflamatório, ele tende a ser uma lesão que vai persistir durante um longo período e, predominantemente, o que a gente vai encontrar são mononucleares e tecido fibroso associado à angiogênese. Está sempre produzindo novos vasos na região e sempre produzindo tecido colágeno. Então, por isso, na maioria das vezes, esses pólipos tendem a crescer e até mesmo obstruir as fossas nasais ou as narinas do indivíduo. E a correção é somente cirúrgica. Há um risco de fazer a cirurgia e ele retornar. Depende da causa desse pólipo. Normalmente são alérgicas, tá? A alergia gera uma resposta inflamatória crônica que leva à formação de um pólipo naquela região. E o que a gente entende como inflamação crônica acontecendo aqui? A gente pode observar que abaixo do tecido epitelial, a gente encontra a presença de muitas células de defesa por toda a região subepitelial. Então, todas essas células aqui, abaixo das células epiteliais, são células de defesa. Colocando em maior aumento, a gente pode observar que essas células apresentam um padrão mononuclear. Olha no canto superior direito da nossa tela aqui, as imagens em maior aumento dessas células. Olha, essas são todas células mononucleares, predominantemente plasmócitos, tá? Por que eu sei que é plasmócito? A gente pode observar que o núcleo fica na periferia e a gente tem um plasma expulso exofiticamente. Isso aqui é característica de plasmócito. Então, todas essas células aqui, ó, parecendo um ovinho frito, olha só, onde a gema está aqui e o restante da clara no outro canto. Isso a gente chama de plasmócito. É um tipo especial de linfócito, produtor de imunoglobulinas, produtor de anticorpos. Normalmente ele pode ser observado em processos alérgicos com maior frequência. Então, a gente passeando aqui, a gente pode observar essa grande quantidade de mononucleares. Tem macrófago? Tem também macrófago. São essas células maiores em que o núcleo não fica tão corado pela hematoxilina. Então, aqui no maior aumento, no cantinho, observem que eu vou colocar um macrófago nesse cantinho aí. A gente tem um macrófago e aqui embaixo a gente tem um plasmócito, bem do lado dele. O macrófago ele tem um núcleo maior e ele não tem uma coloração tão intensa pela hematoxilina. Tá? Então, passeando por toda a parede do pólipo, né, se a gente pode falar assim da camada de células epiteliais, a gente vai encontrar essas células. Podemos encontrar em menor quantidade polimorfonucleares, principalmente os
eosinófilos, porque eles estão intimamente ligados também a respostas alérgicas, tá? Então, a gente vai encontrar também aqui presença de alguns polimorfonucleares, predominantemente eosinófilos. Por que que você sabe que é eosinófilo? Porque o citoplasma está com uma coloração bem eosinofílica, daí o nome eosinófilo. O neutrófilo não fica tão rosa assim, o seu citoplasma igual está aqui não. Então, esses aqui realmente são eosinófilos. Associado a isso, a gente vai encontrar também na lâmina um depósito bem intenso de tecido fibroso e muita formação de novos vasos sanguíneos. Então, colocando aqui maior ornamento nessa região, vou colocar aqui para pegar os vasos. Ó. Colocando maior aumento nessa região, observa os vasos sanguíneos neoformados, caracterizando a angiogênese, e o depósito de tecido conjuntivo, com muita ativação de fibroblastos. São essas células de núcleo alongado aqui. Ó. Então, tem muito fibroblasto ativo. Por que eu sei que ele está ativo? Devido ao tamanho dos seus núcleos. A gente tem uns núcleos bem grandes. Fibroblasto não fica com núcleo assim, não. O fibroblasto fica com núcleo assim, ó, quando ele está inativo. Quando ele está ativo, os núcleos ficam maiores. Porque ele está produzindo muito tecido colágeno, então ele precisa de uma maior atividade nuclear. Então, essa aqui é uma exemplificação de uma lesão crônica, uma inflamação crônica, com presença de mononucleares. Em alguns locais, a gente pode encontrar até uma quantidade bem maior de mononucleares. Aqui embaixo, ó, vai depender da resposta que está acontecendo naquele local, naquele momento. Aqui embaixo, colocando em maior aumento, eu vejo uma quantidade bem grande de mononucleares nessa região. Olha só. Isso tudo aqui é célula de defesa, com pequenos vasos sanguíneos que podem ser formados também na região, vasos um pouco mais maduros, e junto a essa formação vascular, a gente encontra, para finalizar, a formação de um edema do tipo transsudato, principalmente perivascular. Esse edema transsudato é devido à angiogênese que já está acontecendo aqui. Não é um edema da inflamação aguda, isso aqui é uma inflamação crônica. Então, o edema gerado aqui é porque são formados novos vasos sanguíneos, que são mais capilarizados e permitem a passagem de líquido plasmático para o leito extravascular, formando um edema do tipo transsudato. Vamos falar da segunda lâmina, para exemplificar um outro evento, a inflamação crônica granulomatosa. Tá? Então, essa segunda lâmina é uma lâmina de pulmão, é um pequeno fragmento de pulmão, e nesse fragmento de pulmão nós vamos encontrar um processo inflamatório. A gente pode observar que grande parte ainda está preservado, essa área mais translúcida é a área de preservação pulmonar. Coloquei aqui em maior aumento, eu posso observar essas áreas pela parede dos alvéolos intactas, né, muito bem definidas. A gente pode encontrar presença de vasos sanguíneos também nessa região, mas é nada que chame muita atenção nessa região, não. Tá? Os alvéolos bem aerados, aparentemente bem formados. O que nos chama atenção é que em algumas regiões a gente encontra já um estímulo fibrótico mais exagerado, que faz com que a gente perca a arquitetura pulmonar. Né? A gente pode observar aqui, ó, essa região era a região de preservação pulmonar e essa região aqui a gente já perde a arquitetura pulmonar. Passeando, a gente encontra outras áreas. Aqui a gente tem outra área também acometida, aqui a gente tem outra área acometida. O que a gente pode observar nessas regiões aqui? Aqui embaixo tem um bem evidente. O que a gente pode observar nessas regiões? Se a gente observa aqui na periferia da lesão, nessas áreas mais periféricas, colocando em maior aumento, eu encontro a presença de uma grande quantidade de mononucleares, de linfócitos, delimitando toda essa periferia. Tá? Então, a gente encontra muito mononuclear, linfócito, na periferia dessas lesões fibróticas. A gente vê esse depósito de um tecido colagenoso fibroso e, após essa região periférica, mais ao centro, eu encontro a presença de células de citoplasma amplo e um núcleo pouco corado, parecendo macrófago, só que elas estão muito grandes, devido ao aumento do seu citoplasma. Tudo isso aqui é o que a gente chama de célula epitelioide, né?
Aqui está um pouco embaçado, vamos tentar achar uma outra área que está mais preservada, o processamento histológico, para a gente conseguir ver melhor essas células. Aqui a gente pode observar isso melhor. Todas essas células aqui com um núcleo um pouco mais claro são macrófagos do tipo epitelioide. Junto com esses macrófagos do tipo epitelioide, mais ao centro da lesão, a gente pode observar aglomerados de macrófagos. Esses aglomerados de macrófagos, em alguns locais, eles estão bem evidentes, mostrando um citoplasma único. Essa evidenciação histológica nos permite o diagnóstico de um tipo celular. Olha só, parece que tem um aglomerado de núcleos de células e um citoplasma único. Uma célula gigante associada às células epitelioides. A gente vê os núcleos bem mais claros aqui na periferia. E mais perifericamente a gente vê o aglomerado de linfócitos. Ao centro nós podemos encontrar presença de polimorfonucleares devido ao tipo de agente agressor que está sendo estimulado ou está agredindo o tecido, né? Aqui a gente tem a presença principalmente de neutrófilos já degenerados, por isso está tudo fragmentado assim. E bem ao centro a gente vê um material eosinofílico parecendo proteína pura. Isso aqui é a cutícula da parede de um ovo de um parasita. Isso aqui é uma lâmina de um pulmão que teve uma infecção por esquitosomose, mas na verdade é uma migração errática dos ovos do Schistosoma mansoni. Esses ovos eles podem cair na circulação, né? A citosomose é uma doença gastrointestinal, né? Pode acometer intestino, fígado, o complexo ele fica retido ali, mas os ovos do parasita podem cair na circulação e migrar para o pulmão, gerando uma inflamação crônica granulomatosa no pulmão do paciente. E é o que a gente está vendo aqui. Isso aqui é uma resposta inflamatória crônica granulomatosa devido à migração errática de ovos de Schistosoma mansoni. É o que a gente está vendo ao centro dessa lesão aqui. Aqui a gente está vendo um até mais bonitinho, olha só. Esse aqui é um pequeno fragmento do ovo. E é ele que gerou toda essa resposta inflamatória com migração de macrófagos, linfócitos e formação de células gigantes, levando à formação do granuloma. Então, toda essa lesão aqui é granuloma, essa outra lesão é um outro granuloma, e aqui embaixo a gente pode observar a formação de outros granulomas. Tá? Então, isso aqui é uma exemplificação histológica da inflamação crônica granulomatosa. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.